fazer o combinado aqui com vocês, né? O que é a nossa tarde aqui. A gente ontem teve até uma conversa com a Raquel Marinho e ela contribuiu muito com a ideia, falando um pouco dessa questão do trabalho da Adelfa, não só fabricando bojo, mas como educadora no sentido de mudança de mercado. E aí depois eu vou entrar um pouquinho nessa seara, mas para a gente montar toda essa estrutura, a gente contou com a ajuda de vários parceiros. Quero agradecer aqui, né, que é ajudar com as máquinas, a Excelência Lingerie, muito obrigado pelo apoio, a Marbelle, a Ardi, a Hibisco, a Princesa por ter nos fornecido as malhas para fazer os testes, a loja ali do nosso querido Dionei Alwin, e a presença dos nossos, né, consultores da região, que é o Dionei, o Larison e o LNI. Hoje, o nosso combinado aqui é tentar não, porque nós vamos conseguir, eu vou me corrigir, né? É demonstrar como é a parte operacional na cobertura de bojos de alta tecnologia. E o que são essas altas tecnologias? Aqui mais na frente eu vou mostrar um pouco para vocês de como é que funciona o nosso trabalho, nossa equipe lá na Adelfa. Aqui com a gente vai estar a Kelvia, nossa coordenadora de produto, de desenvolvimento de bojo, a Maria de Castro, que já é prata da casa, né, Melry? A Melry é nossa modelista, que trabalha fazendo todos os desenvolvimentos, né? Quando eu e a Kelvia criamos o bojo, a Melry vai lá fazer a peça piloto e a gente vai fazer os corpos de prova para ver se o produto alcançou a expectativa que a gente criou no que diz respeito à vestibilidade. A gente, claro que também analisa a parte estética, é importante, a gente sabe que um bojo ele pode estar ali vestindo muito bem, mas esteticamente ele não corresponde às nossas expectativas. A gente vai lá porque a mulher está sempre procurando uma solução, não é isso, Raquel? Num sutiã, numa calcinha, ela quer resolver alguma questão dela ali na vestibilidade. Inclusive, a Raquel gravou um podcast para a gente falando sobre conforto, né, Raquel? Bem bacana, que eu sugiro depois vocês darem uma olhada. Então, durante essa tarde, a gente vai falar um pouquinho sobre as espumas Delfa. Eu vou explicar mais uma vez, que eu acho que vocês já... boa parte dessa turma aqui já viu sobre o DNA da Adelfa. E em seguida, quando a gente terminar de explicar um pouquinho sobre o que são esses bojos de alta tecnologia, nós iremos aqui, ao vivo e a cores, né? Quem quiser participar, construir uma peça, tanto com pré-molde como com recorte. Se quiser acrescentando alguma coisa, fica à vontade. Quem quiser fazer perguntas, por favor, fiquem à vontade. Todo mundo aqui se conhece, que não é nenhum evento daqueles que a pessoa não pode falar, que vai ficar tímida, fiquem bem à vontade. Eu quero mesmo que vocês participem e possam nos ajudar, porque o momento de tirar dúvida é esse. Nosso trabalho hoje vai ser falar sobre explorar a construção de sutiãs com bojos de alta tecnologia. Que são essas altas tecnologias? Lá na Adelfa, o meu trabalho hoje é fazer pesquisa tanto nacional como internacional. Essas voltas que a gente dá no mercado, fazendo visita com os nossos consultores, acaba nos despertando muitas demandas. Às vezes eu estou ali conversando com a Alana, com a Raquel, com qualquer cliente que seja, ele fala, eu sinto falta disso na lingerie, hoje no mercado a gente está percebendo que uma cava mais ampla ajudaria muito na vestibilidade. Então, todas essas informações, elas são transformadas em produtos, porque a Adelfa está sempre antenada, está sempre buscando entender o comportamento dessa consumidora lá no final. Quero falar um pouquinho para vocês aqui sobre os nossos bojos. Hoje a Adelfa disponibiliza de mais de 400 modelos de bojos. Quando você olha uma referência no nosso catálogo, aquela é a referência matriz. Mas aí a gente está lá no estilista ou no dono da fábrica, ele olha, eu gostei muito desse bojo, mas eu gostaria dele numa espuma mais macia. Em alguns casos que são possíveis, porque eu também vou explicar para vocês que tem casos que é inviável você mudar tanto a densidade como a espessura da espuma por questão de vestibilidade. Um exemplo claro disso é o nosso decote mergulho. Ele é um bojo que no início eu fiz teste na espuma Slim, em outras espumas, e ele não tem uma boa vestibilidade por questões de adaptação à anatomia do corpo. Então a gente também tem essa limitação que é importantíssima. Alguns produtos que vocês vão já conheceram, como a tecnologia Pitch, que é uma nova tecnologia da Adelfa, ele não funciona em outra espuma que não seja a nossa espuma Supreme, que é uma espuma que a gente lançou no final do ano passado e está trabalhando esse ano.
DNA Delphi. É importante a gente destacar que nossos bojos, ele tem 4 pilares que são essenciais hoje. O rampeado, a palavra vem realmente de rampa, tá? O nosso bojo, mesmo que ele seja, como vocês chamam, casquinha ou bojo liso, ele tem nessa parte que acompanha todo o contorno do cós, uma elevação que, independente de ter ou não push-up, ele vai dar aquele efeito de elevar um pouco os seios. Profundidade. A gente trabalha muito, principalmente aqui na parte do decote, a questão dessa profundidade, para que o mamilo seja elevado para um local e o recuo do bojo não dê aquela sensação que o peito vai sacar do sutiã quando a mulher está usando. Se vocês olharem os nossos bojos, ele tem um recuo que termina zerando aqui no colo, proporcionando um colo suave, delicado, e o acabamento da lingerie fica impecável por conta da nossa aba zero. A gente, nas nossas pesquisas, acabou percebendo que essa questão da abertura, que eu demonstro um pouquinho, que acontece às vezes no decote, a gente pegou 1 centímetro no decote e na cava, compactou as fibras do poliéster com espuma de poliuretano. Isso garante uma maior durabilidade do decote e da cava. Ele vai demorar mais a abrir, porque a espuma de poliuretano, ela é uma 3ª geração de polímeros. E o polímero, ele expande com o tempo, com a usabilidade. Então, se você não tem o cuidado devido ali com o seu sutiã, com espuma de poliuretano, muita pancada, máquina no sutiã e tudo, a espuma ela vai sofrer os danos com o tempo. Isso é independente ou não. Às vezes eu escuto muito falar, esse bojo aqui ele não amassa, pode colocar na máquina. Qualquer coisa você pode colocar na máquina, até uma chave de fenda. Vai poder, pode, mas não deve. Porque a espuma de poliuretano, essa 3ª geração de polímeros, quando ela tem um impacto repetitivo. Felipe, o que é isso? Vou dar um exemplo. Uma cliente me chamou que os bojos Delphi estavam todos amassados na produção. Fomos lá para resolver, porque sempre quando tem um chamado desse, a gente vai de imediato. Chegamos lá, ela estava com aqueles cestos de lixo, né, de roupa suja e tudo, usando como transporte para passar as operações. Só que as peças que estavam embaixo, que tinha mais de 50 peças empilhadas, os últimos bojos, eles estavam sofrendo um peso com muitas horas ali. Aquela espuma, ela vai memorizar aquela forma que estava ali parada, e aquela forma vai ficar, aquele vinco vai ficar. Por isso que é importante os bojos estarem empilhados como eles estão aqui sobre a mesa. Um sobre o outro, organizado, não pode ter peso sobre eles, porque não é uma questão de qualidade de qualquer espuma do mundo. Se você pode ser aquela espuma viscoelástica da NASA, aquela que fica mesmo. Se você colocar um peso sobre ela durante muitas horas, ela vai memorizar aquela forma ali e vai ficar vincada. Ficou claro, gente, sobre essa questão da espuma? Alguma dúvida? Hoje, nós temos um leque enorme, não só de modelos, como também de espuma. Aqui a gente começa pela grandeza de firmeza das espumas. Eu não gosto de usar a palavra dureza, é a firmeza da espuma. A gente tem a nossa espuma Slim, que é a primeira espuma que a gente começou por uma necessidade do mercado. Eu sempre falo isso, porque as pessoas falam, Felipe, quer dizer que a Slim agora não é mais uma espuma boa? Ela é sim uma espuma boa, ela tem um público direcionado, ela tem um perfil, mas o mercado ele vai mudando. Quem aqui lembra de qual era o material que a gente usava na moda praia no passado? Alguém sabe me dizer? Quem é que trabalha com moda praia aqui? Qual era o material que a gente usava? EVA. Quem é que usa EVA na moda praia hoje? O comportamento da mulher, da consumidora vai mudando e a gente tem que acompanhar. Então, essas espumas, elas vêm nessa ordem de grandeza até chegar hoje no que nós temos na nossa Supreme. Essa espuma Supreme é a tecnologia do tecido pitch com a espuma Supreme que vai dar esse resultado. Por isso que eu falei para vocês, que mais na frente nós vamos explicar, que a tecnologia pitch numa espuma Slim, ela não funciona. Porque aquele aveludado que a gente sente, aquele toque que vocês vão sentir agora, ele se perde um pouco quando eu tenho uma espuma que não é tão macia quanto essa. E aí, esse ano também, a gente está trabalhando com a espuma Extreme, que ela fica entre uma e outra. Porque as demandas vão aparecendo, o cliente vai dizendo, essa é muito macia, se fosse um pouquinho menos macia. Aí a gente faz aquela espuma um pouquinho menos macia.
Ficou claro para vocês a questão da suavidade das espumas? E aí, se alguém tem alguma dúvida, a gente trouxe aqui, ó, no final, 3 caixinhas com as plaquinhas de espumas, com o nome para vocês tirarem a dúvida. Ah, eu quero ver um pouquinho do toque do que é essa espuma Extreme aqui, eu quero ver um pouquinho da Extra Sweet. Tá aí vocês também entendendo esse trabalho da parte de cobrir bojo. Infelizmente, a gente não conseguiu trazer uma máquina de pré-molde para cá, mas nós trouxemos produtos pré-moldados já, no ponto de fazer, e nas filmagens que a gente também tem a regulagem da máquina, a gramatura do tecido que a gente utilizou, porque isso vai mudar de acordo com a matéria-prima que você vai utilizar. Essas regulagens, elas servem como um ponto de partida. Cada matéria-prima tem que ser feito o seu teste. Quais são os benefícios dos bojos macios? Além de ele trazer uma extrema leveza para o produto, suavidade, dinamismo nos movimentos. A espuma Slim, ela tem uma limitação na questão da flexibilidade. Qualquer dobrinha que ela faz, ela cria um volume enorme, e como se fosse assim, chegar a não machuca porque é uma espuma, mas ela fica mais durinha. Essa espuma mais suave, você vai ter uma melhor dinamismo nos seus movimentos, porque ela acompanha todo o movimento do corpo. Depois vocês vão conhecer também o nosso bojo mono, vocês vão ficar impressionados com essa questão de dinamismo e movimento. O conforto, a leveza que eu já falei e a durabilidade. A gente tende a pensar que a espuma Slim ela vai ter uma maior durabilidade. Não vai. A nossa espuma, quanto mais ela vai amaciando, ela vai tendo mais um pouquinho, falar de uma forma mais simples, para não ser muito técnico, para vocês entenderem, como se ela tivesse mais elasticidade. Então ela vai e volta mais vezes. A Slim ela vai e fica menos do que a espuma que a gente tem, digamos assim, hoje, que a gente usa no mono. Ou então uma Extra Premium. Quanto mais macia a espuma, mais durabilidade ela vai ter, dependendo da densidade da espuma também. Essas informações que nós estamos trazendo para vocês, eu sempre gosto muito de repetir isso que eu vou falar para vocês. Lá na Delfa, o Felipe não cria um bojo porque ele achou o bojo lindo. Ah, seu Manuel, eu achei esse bojo tão lindo, olha aqui como eu vou lançar esse bojo. A gente realmente faz pesquisa de mercado. Ano passado a gente esteve muito envolvido com o IEM, que é um Instituto de Pesquisa Nacional, que nos trouxe muitas informações a respeito de consumidores, né, do que é que as mulheres estavam esperando no mercado. Nós também participamos de pesquisas internacionais, tanto no maior birô de tendência que é a Interfiliere Mod City, diferente dessas feiras que a gente está acostumado a ver, que é só produto pronto, lá na Interfiliere existe realmente uma curadoria em cima das matérias-primas. Daqui a 2 anos vão estar usando espuma mais macia, o elástico ele vai vir com esse detalhe, a microfibra ela vai vir com brilho, ela vai estar mais leve, com a gramatura mais pesada ou não. Então a gente se insere nesse universo para que a gente possa conversar com vocês e criar produtos que tenham um sucesso comercial bem assertivo. Porque se eu acertar no produto junto com vocês, é sucesso para todo mundo, aí rola um negócio mais justo, não é verdade? Além do comportamento do consumidor, tem outros dois pilares que são essenciais para a gente lá no desenvolvimento do produto, que é a qualidade e a ergonomia. Para vocês terem ideia, hoje nós damos uma tolerância, vocês olhem lá na ficha técnica, quando a gente envia o bojo para vocês, tem lá, de mais ou menos 3 milímetros, na profundidade, no decote e na cava. No contorno do cós, não existe essa variação para garantir que o arco, ao ser inserido, ele não fuja do tamanho. Porque se eu começar a dar 3 milímetros de tolerância em cada etapa do bojo, lá no final eu vou ter um bojo com quase 2 centímetros diferente da escala que eu deveria correr. E principalmente aqui no contorno do cós, onde eu vou ter que acertar, né, meu 1 centímetro menor, que é 5 milímetros para cada lado, do tamanho do arco menor do que o bojo. Então a gente tem muito rigoroso nisso aí, e é digamos assim, uma relação bem punk que a gente não libera. Eu e a Kelvin, a gente é muito fechado nisso, porque a gente sabe que hoje as fábricas têm muita dificuldade com arco. Né? A gente chega muito nas fábricas, o pessoal, eu achei que eu podia usar o arco universal aqui. Como ainda fala, assim, um peito não é igual ao outro, o pessoal ainda quer usar universal. Acho que é, amiga.
um peito não é igual ao outro e as pessoas ainda querem usar o universal, né? Quando um fornecedor de arco fala em arco universal, minha vontade sou meio bruta, né? A minha vontade é levantar da mesa, porque não tem como se trabalhar universal, a gente está falando de peito. E uma coisa que o Felipe talvez tenha esquecido de falar, quando um bojo tem aba, aquela abinha embaixo, né? Normalmente o operador, o pilotista quer tirar aquela aba fora. Ai, não. Aí a gente tem vontade de cometer um homicídio, porque aquela aba é para ela deixar a base do tórax mais estruturada para receber o ar e não maltratar, potencializar o conforto. Muito obrigado, de jeito nenhum. Pode participar, eu quero que participe. Isso daí, gente, a Raquel falou, é essencial, né? Ela está falando da questão do peito. Já em um corpo, a mulher já tem um seio diferente do outro. Imagina de um corpo para o outro. E também é importantíssimo a gente saber das funções de cada sutiã. Quando eu tenho um meia taça e eu tenho um tomara que caia, tanto o ângulo como o tamanho, o fechamento e o giro que eu dou no bojo é diferente. Como é que eu vou usar um arco universal num tomara que caia? E a questão da aba que a Raquel falou, além de ela te servir como guia de estruturação da tua base, vai também servir de estruturação para o corpo, para apoiar o arco ali e te dar uma melhor funcionalidade da tua peça. Na verdade, nenhuma medida do bojo é indicado que se mexa. A gente já vi muito na moda praia. Pegar vamos lá, um modelo bem antigo, 110001, corta o cabo, vira a cava para o centro para fazer aquele decote V. Só. Eu faço isso de vez em quando. Não, eu pego eu te mato. 2 e viro ao contrário. Porque eu te mato porque eu sou criatura. Comecei contigo. Mas eu não corto a lateral do bojo, gente. Eu pego o 110 que eu não gosto. Eu pego o 712 e viro, porque eu sei que o 712 tem profundidade ideal, é anatômico, é rampeado, nós fizemos junto. Aí, justamente por isso que ela. Isso, justamente por isso que a Raquel falou a palavra-chave, é anatomia. Quando a gente desenvolve o bojo, que a gente coloca lado direito e lado esquerdo, a gente não só coloca os lados, como a anatomia também. Sempre, se vocês olharem nos bojos da Delphi, eu vou já mostrando aqui, a cava lateral dele, cava segura esse pouquinho aqui para mim, ele vai ter o rampeado, tanto no contorno do cós como nessa lateral, porque ele vai sempre pegar essa mama aqui com a cava, recolher ela debaixo do braço e lançar para o centro do decote. Isso faz aquele efeito que um chama de efeito 1, mas eu gosto de dizer que rejuvenesce. Porque quando eu lanço glândula para cá, essa parte não estava preenchida do seio, eu tenho uma pele aqui mais preenchida e um colo mais volumoso, um efeito lift. Exatamente. Eu quero só voltar um pouco falando do comportamento do consumidor versus a economia, porque a gente já vem falando nessa questão do aumento das espumas macias, né? Lá fora já é unânime, todas as marcas são de espumas macias. E quando a gente começa a analisar o comportamento social, independente da classe, todo mundo exige conforto. Vocês vão concordar comigo. Hoje, quando alguém vai no provador, faz a prova, ele analisa tudo, porque você veste o sutiã pela manhã, né? Então você só vai tirar lá no final do dia. Então as pessoas analisam muito. Se a gente for buscar algo no passado, lá nos anos 2000, nos anos 90, tudo era vendido muito rápido. Tudo que era posto em loja era vendido muito rápido. Vocês lembram da calça de cintura baixa que todo mundo usava feito água? E não importava essa questão de corpo. Hoje volta com uma tendência, só que ali é um número bem reduzido de pessoas que utilizam. Então, às vezes a gente vai em algum ambiente, em alguma região, e o comprador diz, não, mas aqui o meu cliente não vai querer, não vai gostar de usar esse seguro aqui, porque ele não gosta. Na verdade, a gente sempre corrige. Não é que ele não gosta, ele não conhece. Então, esse processo que a gente vai fazer aqui hoje é voltado para abrir a mente de todos, abrir a mente do costureiro, da modelista, para inserir a espuma macia. Não precisa mudar totalmente, no caso, sair de uma espuma bem firme e ir para a tecnologia pitch, mas tem que ir de forma gradativa. Cada vez mais a gente tem que evoluir, se posicionar, porque o cliente volta a falar. Não é que ele não gosta, ele não conhece. Tá? Então, esse momento é bem interessante para a gente falar sobre essa questão do comportamento social. Eu acho que quando tem a Kelvia fala isso, né, e às vezes a gente quer
diferenciar muito, mas eu acho que tem uma situação hoje, por exemplo. Quem é que imaginou que um dia a gente estaria com tantas soluções na palma da mão? O iPhone, ele não é um telefone, ele é uma câmera. Ele vende porque ele é uma câmera poderosíssima. E a velocidade que ele tem é muito alta. E todos os celulares hoje, primeira coisa que a gente pergunta, o que é que a gente pergunta quando vai comer? A câmera é boa? Deixa eu ver se essa câmera é boa. Porque está todo mundo o tempo todo. E isso se dá também em outros produtos. No caso da lingerie, na última viagem que eu fiz, o seu Manuel, que é o presidente da empresa, o dono, viajou comigo, e ele não aguentava mais, porque a gente faz pesquisa de rua, faz pesquisa na feira a gente viu bastante. Eu cito muito um exemplo quando a gente fala hoje o nosso concorrente. A gente tem a China, que está aí batendo na nossa porta o tempo todo com Shopee, seja lá o que for. Esses produtos, eles chegam aqui macios, a mulher tem a experiência de utilizar um produto que ela vai começar a perguntar, nossa, eu compro 5 por esse preço, olha que a maciez. Claro que a gente sabe que aí entra um monte de questões que não acabo de falar aqui, mas de mão de obra, de preço, que a gente não consegue chegar lá, mas se a gente não abrir os olhos para esse mercado e entender essa mudança, a gente vai ficando para trás. A prova maior disso é que hoje, quem é que não tem tem um celular e não olha essa coisa da câmera? É comportamento que mudou. Antes ninguém pensava nisso daí, de estar utilizando o celular. Às vezes eu olho para o meu computador na mesa, ele está começando a ficar parado, porque o e-mail está no celular. As pessoas não mandam mais nem e-mail, é tudo WhatsApp, porque a ansiedade, a velocidade não pode esperar a pessoa ler uma caixa de e-mail, tem que ler ali na hora. E às vezes a pessoa te liga, né? Olha o WhatsApp que eu te mandei. Acontece demais. Sobre as inovações tecnológicas. Esse ano, pensando nisso, né, que eu estava contando da viagem para vocês, semana não aguentava mais eu mostrar. Espuma macia, era nos magazines, eram nas grandes marcas. Então, assim, a mudança é muito grande por conta dessa questão de conforto. Eu acho que eu tenho certeza que isso se deu muito. Vamos fazer um exercício aqui comigo. Antes da pandemia, que a gente nunca imaginou na vida que pudesse acontecer com a gente, porque se a gente parar para olhar a história, já aconteceu um monte de mazela na humanidade inesperada. A gente vivia num corre-corre, para cima, para baixo, encontrava com o marido ou com a criança no final do dia, ia pegar da escola, chegava em casa, tirava aquela roupa muito apressada, ia para a academia e tudo. Quando a gente passou em alguns meses, né? Alguns passaram mais de ano por conta da sua condição de saúde em casa, a gente começou a ter uma maior interação com os objetos. E a gente começou a ficar mais exigente, com conforto, com roupa. Hoje a gente vê muitas marcas cresceram enormemente, né, na questão da linha Conf, aí os nomes vão mudando, né, da linha Homeware, e isso a gente não tinha esse olhar apurado, porque a gente não tinha muito tempo de estar olhando. Mas a pessoa o dia todo dentro de casa, ela começou a se perceber mais e a se cobrar, não quero isso aqui machuca. Antes não machucava, porque a gente não tinha tempo de ver, né? Machucava, mas a gente não via. Pensando nisso, a gente lançou a nova geração de bojos. Se a gente chama de nova geração, porque ela é completamente voltada para atender essa demanda de mercado, de conforto. Tem outra questão também que a gente sabe que é muito delicada, mas que a gente precisa falar, de custos. Todo mundo está o tempo todo, não tem uma fábrica que eu visite que o setor de produto ou o proprietário não esteja dizendo assim, a gente precisa melhorar o custo disso, a gente precisa encontrar uma matéria-prima com qualidade, com um preço melhor. Então a gente foi por outro caminho e a gente desenvolveu produtos inteligentes que alguns dispensam o uso de arco, outros dispensam a cobertura com poliamida ou com renda, outros bojos, que tem até um bojo que tem o nome de Fast, porque ele é ultra rápido de produzir. É um bojo que embutiu o decote, embutiu o contorno do cós, virou ele, colocou lateral e alça, a peça está pronta. Aí você resolve muitas questões, você vai começar a ter uma alta produtividade, o seu time de entrega vai melhorar e o seu volume de vendas vai aumentar. E a gente conseguiu pela primeira vez na Delfa, estou muito feliz porque essa linha, essa nova geração de produtos, foi a primeira vez que a gente lançou uma linha assim, que ele vendeu num tempo muito menor. Antes, ontem eu estava até conversando com a Raquel, a gente esteve lá na Excelência, sobre, lá no passado, não era, Raquel, quando a gente lançava um bojo, às vezes ele demorava 1 ano, 2 anos,
para chegar a virar um produto que tem volume. Essa linha de produto que a gente está lançando, ela enche tanto os olhos da galera que, tipo assim, estão pedindo de imediato, porque ele realmente vai trazer um resultado diferente para a sua empresa. E aí a gente está trabalhando com a tecnologia Pitch, o Mono, e essa linha, ela tem esse nome Linha Solution, justamente por isso que ela vem resolver alguns problemas de produtividade no seu chão de fábrica. E isso, gente, é incalculável, porque quando a gente tem uma operação que dificulta, a gente começa a criar problema de relacionamento com o colaborador, insatisfação, muitas outras questões que vão muito além só de produto. E então a gente está bem feliz, vocês vão ver os produtos, inclusive os nossos consultores estão aí no final, se alguém quiser rever aquilo que já viu, tirar dúvida com a gente vai estar aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. E compondo um pouco, a gente gostou muito de falar, mas qualquer coisa que eu fizer eu posso usar sem água. Porém, quando a gente desenvolve lá no desenho, desse canto, todo o projeto é voltado para que ele não tenha a função da estruturação que o água fornece, a gente garante que o produto já está estruturado, ou seja, a estrutura não precisa vir na lingerie, não precisa acontecer no sutiã, não precisa acontecer dentro da produção. Então a gente não sabe o que é fácil, porque hoje foi desenvolvido para ter essa função de uso de ar sem precisar usar o ar. Então você tira da quadra, você tira a seção do ar, que é um trabalho manual, não tem máquina para fazer isso. Além de ser um trabalho manual e um pouco mais lento, é um trabalho que, se você virar o lado ao contrário, porque tem um lado. Tem o lado mais fechado, que é o lado da costa, e o lado um pouco mais aberto, que é esse lado que acaba, Então, se você errar, a peça já perde toda a funcionalidade e vai ver de um totalmente diferente. Ruim. Então, quando a gente dá esse salto na produção, a gente soluciona muitos problemas. E garante que o produto vai vestir, tem função, tem efeito, e a gente entrega dessa forma. Se a Kelvin está falando é muito importante, porque desde a hora que a gente idealiza o produto, a gente idealiza ele para uma funcionalidade, certo? E você, muitas vezes, já aconteceu comigo no passado, porque quando a gente fez aquele bojo Aumentax, a gente tem um bojo que ele aumenta até 3 vezes o volume do tamanho do seio. Ele é um bojo de alto impacto no corpo. Filipe, o que é um bojo de alto impacto no corpo? Ele tem uma espessura alta de espuma, deve ter uns 7 centímetros ali de espessura de espuma. Quando ele vem aqui, ele empurra a mama toda para cima. Então, ele precisa de um alicerce aqui, que no caso seria o arco, para dar sustentação a esse efeito. Se eu faço um Aumentax, olha a espessura desse daqui, é o que vai dentro do Aumentax. Tá? Quando ele compacta, aí ele vai ficar na espessura lá que a gente estava falando. E aí aconteceu que eu cheguei num cliente, ela disse, olha, eu comprei 3.000 pares desse teu bojo, ele não está vestindo. E eu enlouqueci, são meus filhos, então ninguém fala mal deles. Aí, hoje, gente, eu levo isso muito a sério. Lá da fábrica não sai um bojo da fábrica sem a gente fazer todos os corpos de prova. E não é só um. Se eu tenho um tamanho 40, eu vou pegar vários biotipos de mulher no tamanho 40 e a gente vai vestir. Muitas vezes o comercial está com a mão na cabeça correndo atrás de mim, eu quero que libere esse bojo, eu quero que... Não sai amostra, não sai peça de dentro da fábrica, até o Felipe, a Kelvin ter garantia que qualquer fábrica vai conseguir produzir aquele produto ali, ele vai ter uma boa vestibilidade e não vai machucar, incomodar a mulher. E aí essa cliente me falando do Aumentax, não está vestindo bem, essa peça não presta, foi um prejuízo enorme. Quando eu chego lá, o produto dela todo sem o arco. Como é que eu vou construir uma casa de 3 andares sem pilar, sem estrutura? Essa casa vai se sustentar? E de alto impacto. Então, assim, quando ela colocava a peça, ao invés da peça elevar o seio, aumentar o volume, a peça se abria toda, porque não tinha um arco para garantir a sustentação, fazia era amassar o peito. Então, assim, sempre, uma coisa que eu bato muito na tecla com os nossos consultores. Qualquer estilista que receber um bojo Delfa e não vier a ficha técnica, me diga e chama o representante e diga, eu não quero esse bojo sem ficha técnica. E eu vou explicar para vocês o tamanho da importância. Quando a gente cria um produto, é na vestibilidade que eu descubro mais funcionalidades para ele. Porque eu vou observando, eu vou perguntando para a mulher que está utilizando aquele produto, o que é que você sentiu? Qual é a sensação?
passa uma semana com ele, lava ele todo dia e traz de volta para a gente olhar? Como é que foi esse sutiã no passeio do shopping? Como é que foi esse sutiã lavando roupa? Porque né, cada uma vai trazendo sua experiência. E aí eu vou descobrindo quais são os benefícios que aquele produto traz. E eu transfiro todas essas informações para onde? Para a ficha técnica. Muitas empresas, o setor de estilo passa a ficha técnica para o marketing e muitas vezes o nome do sutiã nasce de alguma informação que está lá na ficha técnica do produto. Porque o sutiã, quando tu vende uma funcionalidade para um sutiã, a mulher começa a perceber o valor que aquele produto tem. Porque já pensou se você vendesse o produto só assim, aquela renda é linda, olha que microfibra brilhosa, bota ali, ela vai ficar linda naquele sensinho, o que é que ele faz? Porque vocês podem falar melhor do que eu. Eu estava dizendo para a Raquel que eu participo de um grupo de estudo aí de mulheres, porque não dá para o homem sentir como é ser mulher, mas você ouvir depoimento de mulheres, perguntar e tirar dúvida, é isso que eu faço para eu entender como é que funciona o universo feminino. Então, essa mulher, ela saiu de casa hoje, ela foi comprar sutiã. O que é que ela quer? Ela vai para uma festa, ela quer um tomara que caia, ela acabou de amamentar, o seio dela ficou um pouco flácido, ela vai para uma festa, o seio está menor do que era antes, ela quer aumentar o volume, quer ter um decote mais bonito. A gente vai ter solução para isso. E os fabricantes de lingerie têm que buscar essa solução, porque todo dia tem mulher procurando resolver uma questão relacionada à vestibilidade de lingerie. Ou eu estou mentindo? Vocês aqui muitas vezes não saem em busca de um produto específico para usar com uma roupa específica? Eu vejo isso demais acontecer. Muitas amigas minhas que sabem que eu trabalho com bojo vêm me perguntar, né, Felipe, qual marca tem esse produto que faz isso? Às vezes eu gravo um vídeo no Instagram e ela, Felipe, aquele bojo que tu estava falando, onde é que tem a marca que trabalha com esse produto? Porque como a gente fala de funcionalidade, a mulher fica curiosa e ela tem essa necessidade. É uma necessidade real. Então, a gente falou aqui um pouquinho da nossa tecnologia, né? Os nossos consultores aqui, todos têm todos esses produtos, eles já estão liberados para venda, para entrega. A gente tem a amostra desse produto de pronta entrega para vocês testarem. E tem uma grande novidade. Tá? Hoje, alguns clientes parceiros, né, que já compram 100% Delfa, que estão interessados em desenvolver um produto dessa linha nova, a gente vai disponibilizar um QR Code, por exemplo, hoje aqui no evento, no final a gente vai disponibilizar um QR Code com a modelagem desse produto que a gente está apresentando. Uma versão dele para pré-molde e outra para recorte. Nos produtos que a gente está lançando também, se o cliente vai investir, vai lançar numa linha, a gente vai estar disponibilizando, a gente também via Audace, o PDF, que dá para imprimir em gráfica rápida, que não tiver o Audace, a modelagem básica. Pelo amor de Deus, não vamos fazer que nem um cliente que a gente entregou a modelagem básica para ele. Se não dá para criar outro para mim não, que eu não gostei desse modelo não. É uma base de modelagem, aí eu não posso interferir na criação das pessoas, né? A gente cria uma base mesmo, é tanto que a gente podia estar usando uma cor da moda, podia estar usando um laçarote, fazendo um monte de informação, a gente está fazendo uma peça simples e básica para que o estilista, a equipe de criação da empresa fique à vontade para criar aquilo que ela acha, casa com a sua ideia, com a sua coleção, com o seu tema do momento, né? Eu digo isso porque, gente, acontece, assim, imagina a gente fornecer modelagem, né, e cada cliente querer uma diferente para o Brasil inteiro, né? Não tem condição. A gente fornece isso para os parceiros, para ajudar a tirar a dúvida, principalmente, que aí eu vou voltar para a conversa que a gente teve com a Raquel, eu quero muito pedir para vocês que vocês assim, abram a mente e o coração, né, para entender que isso que a Delfa está trazendo para vocês não é porque a Delfa está, eu preciso vender esse bojo. Não, a gente está vendendo, está tudo de vento em popa, graças a Deus. Mas a gente se preocupa realmente como anda o mercado, as mudanças do mercado, e para vocês acompanharem. A gente se coloca no lugar de vanguarda, de lançar, entender como é que o mercado, o universo da lingerie está se comportando, para a gente trazer essas novidades para vocês. E a gente não seria irresponsável ao ponto de estar colocando no mercado uma coisa que é inviável, que é impossível, que não dá. Inclusive, a gente já tem muitos clientes que começaram um trabalho lá atrás, com espuma macia, que hoje já estão assim a 100% com um produto super satisfeito, e aí talvez seja aquele produto que muitas vezes alguém chega para vocês, eu quero um sutiã igual de fulano, tu tem? E aí às vezes a gente ainda não tem porque a gente não meteu a cara e foi lá para a produção, ajustar uma máquina de pré-molde, fazer um recorte, pegar a costureira, botar ela para fechar um bojo numa reta, que é um grande desafio às vezes para a gente, mas que a produtividade é altíssima.
Esses dias eu fiz uma filmagem num cliente, por questões éticas, não vou falar o nome. Toda a produção dele é coberta, o bojo é encapado numa máquina de uma agulha com refilador. Você não entende a mão da costureira. E ontem a Raquel me deu uma informação assim preciosíssima, o jeito dela olhar para o produto, que ficou na minha cabeça. Vocês acham que o bojo duro é mais fácil de cobrir do que o macio, né? Diz aí, Raquel, o que tu me disse ontem. Depois que você se adapta a fazer a cobertura do bojo com a espuma macia, quando você volta para o bojo duro, você percebe porque ele atrapalha a continuidade. Você tem que amassar o bojo para cobrir o bojo. Em geral, no processo produtivo, a costureira acha mais rápido porque ela não cobre o bojo, ela puxa o pano. Então, se o bojo é duro, é uma casca, puxa o pano, ele está cobrindo o bojo. Ele está só, como diz, né, a capinha. Só que o bojo é para ser coberto. Aquele excesso, que parece um excesso, ele não é para ser retirado. Uma vez a modelagem está certa, a pré-montagem está certa, não há uma preocupação de puxar e saber o que é de puxar. A modelagem está certa, você só precisa contornar a costura, então é muito mais rápido. E a reta eletrônica com refiladeira, o processo infinitamente melhor, porque a overlock, ela não é uma máquina de base plana, ela é uma máquina de base elevada. Isso já atrapalha a movimentação do corpo. Na reta, a base é plana e a operadora ela tem mais estrutura de movimentação e mais apoio para a peça. E tem outro detalhe importantíssimo que eu não posso esquecer. Quando tu está cobrindo o bojo na overlock, muitas vezes o que é que acontece? Que é o pior de tudo. A navalha vai lá e tira um pedaço do bojo. E tem um outro fator também. O calcador da overlock é largo e isso tira a maior parte da mobilidade da costura. O calcador da reta é estreito. A reta é uma máquina de tração, diferente da overlock, que é uma máquina de ponto corrente. Então o operador tem muito mais controle da mão e do processo numa reta, com um calcador estreito e com a base estreita, do que numa máquina de base larga, com calcador largo, uma tração que foi feita para pano grosso. E o intuito desse evento é exatamente isso. Mostrar na prática, sair um pouco da teoria e mostrar na prática o quanto é fácil e dentro dos padrões, claro, de regulagem, né, tudo que a gente vai mostrar aqui, não é impossível, é super viável trabalhar dessa maneira. O bojo macio, trabalhando na máquina adequada, a gente consegue fazer e consegue evoluir como máquina, né? Isso que a Raquel está falando, é só vocês pararem um pouco lá na frente da costureira que está cobrindo um bojo na espuma slim, no overlock, para vocês verem o movimento dela e depois pegar uma reta e treinar uma costureira e voltar para ver ela trabalhando. A facilidade, a velocidade, isso que eu estava dizendo para vocês, lá no cliente que eu fui, você não enxerga mais a mão da costureira fazendo bojo. Porque isso que a Raquel falou é real. Primeiro que você vai começar a economizar microfibra. Tá barato o quilo da microfibra? Dá para jogar no lixo? Tem uma cliente lá no Paraná que eu visitei e a gente tem muita liberdade. E ela disse assim, Felipe, me dá uma ajuda a olhar aqui na minha construção hoje, na minha produção, o que é que eu consigo melhorar do meu consumo, se eu estou estragando alguma coisa. Quando eu chego lá, isso que a Raquel acabou de falar, uma sobra tipo assim de 3 centímetros aqui no contorno do cós, porque a costureira, ela não estava cobrindo, ela estava puxando o bojo. E eu peguei e falei para ela, a senhora pegue durante um mês toda a sobra que tem dessa microfibra que tem aqui do contorno do cós da costureira, vá acumulando. No final do mês a senhora pese, e aí depois a senhora vai lá na sua máquina de pré-molde, que não está funcionando hoje, faça uma modelagem para o pré-molde, porque eu posso fazer no tamanho, ela vai expandir, vai cair como uma luva em cima do bojo. Você vai ter uma economia de microfibra, um melhor aproveitamento. Não vai ter um monte de lixo a mais na fábrica, porque isso gera lixo. E hoje, com essa questão cada vez mais exigente relacionada aos impactos que a indústria da moda causa no meio ambiente, é uma realidade. Não posso estar jogando tecido fora, estar jogando malha fora. Foi daqui uns 3 meses, ela liga para mim e disse, Felipe, foi duro mudar a cabeça do pessoal no chão de fábrica, mas eu vou te dizer, o que eu economizei dá para me sortear um carro zero no final do ano para eles. E quando eu falei isso daí para eles, todo mundo começou a mudar o jeito de olhar. E eu estou pedindo isso para vocês, né, para a gente abrir o coração,
olhar o que a Delfa está trazendo de novidade e tecnologia para vocês, porque realmente é um desejo genuíno que a gente tem de fazer com que os nossos parceiros estejam de acordo com o que a demanda do mercado está trazendo. Isso é uma realidade. Quando eu falo para vocês que a gente viaja e enxerga isso daí, já está aqui na porta da gente. Vocês vão no shopping, procuram lá um Lingerie da vida, um Intimissimi, que é uma marca internacional. Felipe, mas o sutiã deles é muito caro. Não é só sobre ter uma marca com o nome lá em cima, é ter qualidade e ter um olhar voltado para aquilo que está acontecendo no comportamento do teu consumidor. Porque se a gente ficar cada vez falando, não, porque para produzir aqui, o jeito de fazer, quem ensina é a gente. É de ir lá, eu não posso ficar na mão de uma equipe, porque a equipe só quer costurar aquele bojo slim que é do passado. Vocês acham que as fábricas de moda praia, que ficaram vendendo só bojo de EVA, elas ainda estão em pé hoje? Então, quem é que quer comprar? Nem em feira, gente. Eu estou vendo mais aquilo ali. Eu tenho um lugar que eu acho que muitos conhecem aqui, ouviram falar, Santa Cruz do Capibaribe. A gente vai para lá, eu já fui muitas vezes para a China, e lá na China eu brincava com o pessoal assim, lá na China se a gente levanta uma porta, tem uma máquina de viés lá. Levanta outra porta, tem uma fábrica de lingerie. Lá em Santa Cruz do Capibaribe, se a gente topar levantar uma pedra, tem uma máquina de viés. Se a gente der outra topada, tem uma fábrica de lingerie. Os conjuntos de lingerie lá é R$ 6,80. Só que aí você vai olhar a qualidade do produto, a vestibilidade. Mesmo assim, muita gente que trabalha com esse tipo de produto tem procurado trabalhar um produto melhor, com a qualidade melhor, porque ninguém está mais para comprar essa questão que a gente falou aqui do arco. Vamos lá, a mulher pega, compra o sutiã com arco justo, o travete foi lá bem em cima do canto, às vezes até uma reta. Lavou, usou, furou, o arco saiu fora, machucou ali o sutiã na mulher, aquela marca. Ela criou uma boa experiência para aquela cliente, para aquela usuária. E experiência é tudo. Estou falando isso para vocês porque quando vocês pegarem nos produtos que a gente vai mostrar aqui para vocês e sentirem o toque desse produto, vocês vão imaginar um cliente que tem a experiência de passar o dia utilizando um sutiã com a sua marca, com tamanha leveza e maciez, que são esses produtos que nós vamos apresentar para vocês. Gente, alguma dúvida até agora? Tá claro? Faz sentido para vocês estar ouvindo isso que a gente está falando? Sim ou não? Sim ou misericórdia? Sim. Aqui é uma pequena dica que a gente dá dos produtos, né? Sempre ter em mente a função do produto por linha, né? E que tipo de produto eu quero fazer, por exemplo. Sempre é importante vocês olharem lá na ficha técnica, a gente define muito bem. Eu tenho produtos que sim, eles podem ser inseridos nos segmentos de lingerie, fitness e praia, mas tem produto que não, que ele só é específico para lingerie. Por quê? Tanto a vestibilidade como a função dele e o tipo de espuma que é utilizado não é indicado para uma moda praia, não é indicado para um fitness. O fitness, diferente da lingerie, que eu acredito, né, que eu vejo nos tops das grandes marcas, a gente quer melhorar a performance durante a prática de exercício. A lingerie, ela tem várias funcionalidades que são completamente diferentes do universo do fitness. É tanto que muitos fitness da Delfa, a gente tem a nossa espuma dry fit. Ela tem microfuros, que ela tem uma maior circulação de ar, evita o acúmulo de suor e de bactérias no corpo durante a prática de exercício. Porque o atrito do top com o corpo e o excesso de suor, ele pode causar ali uma fissura na pele. E a pessoa vai dizer, eu estou com alergia. Não é alergia. É porque aquilo ali ficou acumulando suor no corpo, sal, dependendo do pH da pele daquela pessoa, isso pode gerar um atrito. E esse bojo, quando ele é mais leve, que a gente fez esses microfuros, ele tem uma maior circulação de ar, ele não vai acumular suor, evitando esse machucadinho. Então é muito importante que a gente fique atento exatamente ao próprio suor, por conta de alimentação, de várias questões. Papel do bojo na sustentação. E aí vem isso que a gente estava falando, de cada um saber, por exemplo, eu quero um sutiã meia taça. Aí a gente vai lá na definição, ideal para seios grandes, maior sustentação, chique e atemporal. A gente indica aqui o new shape. A gente deu um pequeno exemplo, porque lá na ficha técnica ele vai estar segmentado o produto.
E muitas vezes é melhor chamar o representante, eu, a Kélvia, acionar a Delfa, olha, a gente está pensando em lançar uma linha tal, a gente quer que ela tenha tal apelo, o bojo tem que ser extremamente leve, extremamente confortável, e aí a gente vai saber ali indicar para vocês qual produto vai atender essas demandas para que tu tenha um sucesso comercial maior. Porque você, esses dias, outro cliente me ligou, desenvolveu o produto, ela, nossa, você me deram um bojo maravilhoso, eu tive a ideia de fazer ele sem arco, mas ele não vestiu. Aí, se na ficha está indicando fazer ele sem arco, não, então foi por isso que ele não vestiu. Porque a estrutura do bojo, ele pede esse alicerce, ele pede esse arco, ele só vai se sustentar se tiver esse arco. Quando a gente cria um produto para não usar arco, a gente informa na ficha e a gente cria uma estrutura anatômica apropriada para esta função. Do triângulo, ideal para seios pequenos, sustentação leve, muito conforto. O nosso bojo embutido da linha Light, 905, 757. Aí a gente tem a linha Maternity, tomara que caia, o push-up. Todas essas informações, elas vão estar na ficha técnica indicando o segmento do produto. E é essencial que a gente tenha isso em mente para não estar inserindo o produto do segmento errado. Quer acrescentar alguma coisa? Caso depois vocês queiram rever esse material, os nossos consultores disponibilizam dessa apresentação, ela não é fechada, não tem nenhum segredo aqui. O nosso intuito é compartilhar quantas vezes for necessário, repetir até que a gente consiga, né, chegar no melhor para todo mundo. Modelagem e estruturação. Algumas dicas, né, essenciais que a gente sempre gosta de falar. Aqui todo mundo já sabe, mas não custa nada repetir. Modelagem anatômica compatível, base alinhada, proporção. Isso aqui é outra coisa que a Raquel tem vontade de... Né, Raquel? Não vamos dizer não. Vamos lá entender um pouquinho da anatomia. Né? Eu vou voltar lá, mas eu queria explicar isso aqui para vocês, que eu acho isso aqui muito importante, essencial. Foi uma das coisas que eu aprendi lá atrás com a Raquel, que eu nunca me esqueci, e ela fazia até brincadeira com isso. Aqui, na minha mulagem, né, a gente usa aqui um desenho de um manequim, eu tenho a minha Princess Line, que é o ponto alto aqui. Mas aqui no meu contorno do cós, se vocês olharem, a minha omoplata aqui, ela termina alinhada. Muitas vezes a gente não chega em alguma marca de lingerie, as costas do sutiã a gente bota em cima da mesa, ao invés dele estar alinhado, ele está as costas descendo assim. Aí a Raquel me perguntava assim no ano passado, a pessoa tem algum problema nas costas? É torta? Como é? É adaptado o sutiã? Porque não é alinhado. E o correto, você pode fazer o desenho que você quiser nas costas, mas ele tem que seguir dentro daquela linha para quando vestir ele se apoiar aqui na omoplata. Por isso que muitos sutiãs ficam subindo, descendo, fora do lugar, porque não está na região correta e não está seguindo a forma anatômica do corpo. É diferente de eu dizer assim, não, esse sutiã é adaptado, são para pessoas que têm algum problema na escápula. Não, a gente não faz. Alguém tem alguma linha especial de sutiã? Ninguém tem, né? Eu também não conheço. Então é importante a gente ter essa questão do alinhamento, é essencial. Todo mundo sabe, mas não custa nada a gente repetir. É importante, para a gente ter essa base alinhada, é importante ter o bojo em mãos antes de iniciar a modelagem e o arco, porque o fechamento do arco vai determinar a angulação do giro do bojo e também da base. Por exemplo, eu faço uma base, modelei até pelo contorno do cós do bojo, mas depois eu vou usar um arco bem mais aberto, um arco bem mais fechado, a minha base ela vai subir e vai descer. Eu não modelei isso com ela. Então é muito importante ter ficha técnica para ver a graduação do bojo, o bojo, para identificar a profundidade, para identificar o contorno do cós, o fechamento e o arco. E a gente indica o arco na ficha técnica. Todos os bojos que são utilizados arcos, a gente indica na ficha técnica, certo? Ficou claro para vocês essa parte que a gente falou da questão do contorno do cós e da continuação da lateral, que ela não pode ficar inclinada, que ela tem que ficar alinhadinha. Tá? Base frontal rígida. Já aconteceu muitas vezes eu chegar em algumas fábricas, né, aqui o centro do decote ele tem que ser fixado. Ele que garante a função do bojo. Se eu colocar uma microfibra aqui sem um forro, sem um tule rígido, sem um algodão, esse centro do decote aqui, que pode ter de meio a 1,5, dependendo da abertura que você quer no decote, ele vai abrir e ao invés de eu ter aquele efeito, né,
de rejuvenescer o colo, de fazer aquele lifting que a Raquel falou aí, eu vou estar puxando a peça e geralmente quando puxa, a cava cai aqui e faz assim no peito para baixo. Aí começa a dar aquela marcação aqui no decote. Então, aí junta essa base frontal sem o túnel ou a malha, para não esticar, com aquela separação, esse meio, né, do bojo aqui bem afastado, 2,5, 3 centímetros, 4 centímetros de distância. Não precisa dessa distância toda, certo? A gente precisa fazer ali o contorno do cós com a aplicação da taquara na distância, ou ela encosta ou passa por cima do outro. Não precisa daquela distância imensa, porque ele perde a sustentação, ele dança, a base dança. Então tem que se acompanhar disso também. Essa construção dessa modelagem, que muitas vezes a gente vê, por exemplo, trocou o bojo, a gente lançou um bojo básico New Shape. Tinha gente que usava 110, um bojo antigo. Aí, como a gente chamou que o bojo era básico, o cliente entendeu que ia só pegar o bojo e trocar para a mesma modelagem. Não funciona, tá, gente? Trocou a espuma do mesmo modelo de bojo, é indicado fazer uma nova modelagem para aquele mesmo modelo de bojo em outra espuma, porque a maciez do bojo vai interferir diretamente no contorno do cós, quando você for aplicar. E é indispensável que na hora que você for criar a sua base de sutiã, você use o arco em cima do contorno do cós do bojo para desenhar a abertura que vai ter aqui desse contorno do cós. Porque se você fizer com o bojo aberto, achando que depois o arco vai lá fechar, é onde a sua base, a sua lateral vai ficar toda torta, porque ela não foi feita para o encaixe perfeito do tórax e para o arco correto dela. Vocês conseguiram acompanhar esse raciocínio que eu estou falando? A modelagem da base do sutiã, ela tem que ser feita já a partir do contorno do cós do bojo com o arco. A gente pega lá um alfinetezinho, prende o bojo lá no canto com um arco e faz aquele desenho daquela curvatura baseado naquela forma, que é a forma que tem que ir para o corpo. Se eu fizer ela aberta achando que depois o arco vai fechar, primeiro que não vai ficar a medida igual e segundo que ele vai abrir lá na hora de vestir. Aqui o exemplo, nossa peça aqui do nosso bojo, aqui a gente colocou um pulo rígido para não esticar e o espaçamento da taquara também, não é aquele meio largo. Então é importante fazer. No final a gente vai passar a peça para vocês. Aí aqui a gente já foi se antecipando forma e tamanho do arco ideal de acordo com a angulação do contorno do cós, que é o que a gente estava explicando de esquecer essa questão. Eu tenho um arco universal. Não tem, gente. Cada bojo, essa linha nova que nós criamos agora da nova geração, cada bojo tem um arco novo. Porque, claro que se eu desenvolver um bojo que eu vejo que cabe um arco que já existe, eu vou usar logo aquele que já existe. Mas nessas formas novas que nós desenvolvemos na vestibilidade, nenhum bojo encaixou nos arcos que a gente tinha. Então a gente foi lá e desenvolveu. Para o Tomara que Cai a gente tem outros modelos aí da linha Essential, que são os novos básicos, a gente, para cada um, desenvolver um arco diferente, porque os bojos eles têm tanto a parte anatômica de rampeamento, cava e contorno do cós completamente diferente do que tem no mercado. Então não adianta ficar querendo inserir, porque eu tenho para aproveitar tanto no meu estoque. Tá, tu vai aproveitar o arco que custa centavos e vai deixar de vender um sutiã que poderia ser o boom do teu ano porque tu não quis colocar o arco certo. Então é importante a gente ficar atento a isso daí, tá? E a ficha técnica, não esqueçam a ficha técnica. Aqui eu falei um pouquinho, né, da mulagem, é uma coisa super, assim, é indispensável. A gente acha, gente, que a gente vive uma realidade, né? Fecheirinha é um lugar que tem uma evolução muito grande no que diz respeito ao desenvolvimento de profissionais na área de lingerie, mas a gente ainda tem muito aí pelo Brasil. Eu cheguei de Belo Horizonte semana passada e eu fui em fábricas que eu perguntei, Raquel, tu tem régua francesa? Como é essa régua? Tu tem manequim de mulagem? O que é mulagem? E essas pessoas estão fabricando lingerie. O problema é que tem gente que não tem funcionário. E também. Está medindo a cintura do pé no pau. Aí, do pé no pau, ainda quer achar que 44 é G, que 46 é GG e que dá para resolver tudo com essa forma simplista que causa uma confusão. Uma mazela nas vendas zero. O cliente agora ele quer tabela de medidas. E ele quer saber a que tamanho ele pertence. A gente acha que vai conseguir explicar isso para o cliente. Um PMG não vai. As grandes marcas estão trabalhando com Copa.
que são a medida específica do volume do peito. Trabalhar com PMG para sutiã é um erro, porque 44 não é G. 46 é o primeiro manequim do G. 48 ainda não é GG. Aí, quando uma pessoa veste GG, ela diz assim, seu sutiã não cabe em mim. E o vendedor acha que a cliente está errada. E a reclamação chega na fábrica e as pessoas vão achar que está errado. Só que uma pessoa que veste 50 é GG, mas quem veste 46 não é GG. Então, evidentemente, o sutiã GG, o sutiã 46, vulgo GG, não está vestindo um GG de verdade. E a gente ainda está trabalhando com tabela de medidas fora da base da BNT de 95. A gente tem que lembrar que a gente tem uma normativa da NBR nova, que é de 2023, de 22 para 2023, que além da tabela de medidas ampliada, a gente tem as 3 bases de estrutura corporal, que é mignon, médio e alto, porque a gente quer, é por isso a importância de trabalhar com manequins, em sutiãs avulsos e conjunto, porque uma mulher que veste 46 e tem 1,70 m de altura, ela não é gorda, então ela não é Luiz, mas ela continua sendo alta e tendo uma estrutura óssea grande que exige que ela vista o 46. Por exemplo, a Lana é uma mulher alta, para ela vestir bem, independente dela estar magra, ela tem que vestir um 44. Mentalmente, socialmente, emocionalmente, eu não sei se ela está preparada para isso, porque as pessoas vão dizer que 44 é G e ela não é G, ela é M, mas ela é M dentro de uma proporção em relação à altura dela. A gente quer fazer tudo de uma forma simplista, porque é mais prático para a produção, que é mais prático para explicar, só que o consumidor é complexo, o corpo da mulher é complexo, e a gente não vai mais encontrar soluções aprazíveis na simplicidade. A estética pode ser simples, mas a estrutura que envolve essa estética simples é complexa, não tem como fugir disso. E essa questão da medida, gente, ela fala diretamente com a experiência que a mulher tem com o produto. Experiência é tudo. Uma vez que você consegue comprar um produto que atende às tuas demandas, que satisfaz no que diz respeito a conforto, a funcionalidade, ela fideliza ao teu produto. Ela vai dizer assim, eu vou comprar lá porque lá me veste bem. Eu tenho essa relação com uma marca de roupa que me veste, é um tipo de produto que eu gosto, que eu já tenho assim, mais de 10 anos. Já procurei outras, mas não, porque fideliza. É experiência. E hoje você procurar recursos, por exemplo, uma régua, um manequim de mulagem, uma estrutura bem feita, não é mais novidade no mercado. A gente para... Hoje eu digo assim, você precisa ter muita má vontade para fazer, seja lá o que for mal feito. A internet está aí. E tem informações boas e ruins também. Tem que saber aonde é que você busca essas informações. Mas hoje está muito fácil. Outro dia eu estava vendo, pesquisando sobre maquinário e tudo, eu descobri que a Adidas tem um robô grande, que é 3 vezes maior do que essa sala aqui, que fabrica milhões de t-shirts com 2 operadores. Por que eu estou dizendo isso para vocês? O mercado está mudando e a gente está ainda numa etapa assim, muito aquém, né? Se a gente falar de inteligência artificial, estou fazendo um curso de Clo 3D, a gente cria um manequim virtual lá no Clo, com a medida que a gente quer e faz a modelagem já em cima daquela mulagem. Aqui em Frecheirinha a gente tem um benefício. Aqui em Frecheirinha nós temos um benefício, que são as indústrias que nós temos. Muitas vezes, quando a gente está trabalhando, eu digo assim, às vezes é importante que quando a gente roda vários locais aí a nível de Brasil, em Frecheirinha as pessoas gostam do conhecimento. Isso é uma característica daqui. Tanto que quando eu estou em outros locais que as pessoas querem, tipo, principalmente no sul e no sudeste, que as pessoas querem meio que dar uma avacalhada nas questões do nordeste, nas questões né? Com essas questões socioculturais, eu coloco, porque vocês não conhecem Frecheirinha. Porque lá no Nordeste nós temos um polo com pessoas que estão o tempo todo buscando informação. Por exemplo, não está todo mundo aqui atento porque foi a Delfa que fez o evento. Está todo mundo aqui atento porque é uma característica
das pessoas. De Frecheirinha. E tem uma outra coisa, assim como a Alana está aqui, atenta a tudo, a Rebeca está aqui, tem as pessoas que eu conheço de olhar, mas não lembro o nome, o pessoal vai me perdoar, que a gente está vendo sempre em todos os eventos, buscando essas informações. E essa informação, ela é preciosa e se torna mais preciosa ainda quando as pessoas querem ouvir. Porque Perfeito. tem gente que gosta de ir para o evento, bater a foto para ir para o Instagram. E a galera que está aqui pode até bater a foto para ir para o Stories. Mas ela está aqui com uma característica da nossa região, do nosso polo, buscar essa informação. Talvez a fábrica não vá, as pessoas não vão ter as condições ideais para fazer o desenho com as métricas no 3D. Mas eles têm habilidades e talentos que muitas vezes a gente não vê com pessoas que têm todos os recursos possíveis. Eu tenho a felicidade de trabalhar com pessoas extremamente talentosas que não têm todos os recursos possíveis, mas trabalham como se tivessem. Então é importante isso. É importante porque esse trabalho que a Bela está fazendo agora, né, esse investimento que a gente viaja no Brasil e o Felipe trazendo essa questão do nosso conhecimento, nessa troca, é muito importante porque deixa o nosso trabalho bem mais recompensador. Quando a gente está falando da excelência, a gente sempre pergunta, a gente pode ir na composição, a gente pode conhecer, pode ver o produto, porque a gente quer agregar. Ontem vocês estavam fazendo uma peça de uma outra maneira, a gente sugeriu uma maneira melhor e já está funcionando lá dessa forma. Né? Então é muito interessante quando tem essa troca, quando tem essa abertura, que o nosso trabalho fica bem mais recompensador. E isso que a Raquel falou é uma verdade, assim, eu falo porque no passado eu tive que, representando a Zig Brasil vendendo renda, e toda vez que a gente abre uma porta de uma sala de reunião, é muito bom, gente. É muito, eu digo isso, eu rodo o Brasil inteiro, todas as fábricas que vocês imaginaram. Pode me dizer o nome aí de uma fábrica, eu vou dizer, já fui, já conheço, já sei. A recepção que a gente tem aqui e a velocidade de vocês, gente, não vou muito longe. A Raquel foi muito feliz na colocação dela. Eu estava numa fábrica lá em Belo Horizonte, aí eu olhei, a moça tem as caixinhas da semana, né? Tem o kit, o infantil. Aí eu disse, nossa, eu tenho uma cidade lá no Ceará que o pessoal faz isso. Ela, é Frecheirinha? Foi de lá que eu copiei. Tá, então assim, é importante que vocês também reconheçam, né, essa capacidade que vocês têm de buscar conhecimento, de inovar. Hoje essa cidade é um polo muito importante para o Brasil. As pessoas que trabalham aqui têm se desenvolvido muito. Eu conheço gente aqui já fatinha não sei quantos anos, lá da época que eu comecei lá no produto. Outras pessoas que eu conheço, que as meninas aqui que eu já trabalhei junto lá da Ibis. Então a gente vê minha amiga querida, né? A gente sabe que a preocupação, quantos de vocês às vezes falaram comigo no Instagram, Felipe, e tu acha isso daqui, Felipe, tu tem uma sugestão para isso daqui? São pessoas que têm curiosidade. Então a gente também escolheu, esse evento é o segundo que a gente faz no Brasil. Por que a gente escolheu o Frecheirinho? Porque a gente sabe que aqui a gente vai plantar e vai colher, porque as pessoas têm interesse de aprender. E são com essas pessoas que a gente quer compartilhar esse conhecimento, porque isso é uma informação preciosíssima. Quem pegar esses bolos macios e começar devagarinho ali trabalhando com uma linha e saindo, gente, vai despontar. Não tenha dúvida disso. Sobre questão de pré-moldagem, que é essencial, e recortes. A gente vai, daqui a pouco, fazer aqui o ao vivo com a Mary, ela já está preparando, a gente deixou algumas peças preparadas, caso alguma máquina quebre, alguma coisa, a operação já está pronta e vocês vão poder, a gente vai tentar replicar a operação aqui na tela, o rapaz vai filmando lá, porque não dá para todo mundo ir para ao redor da máquina, e quando terminar a gente vai estar com a peça pronta, a modelo está vestindo uma das peças com esse bojo, e a gente vai demonstrar uma peça com pré-moldagem e com recortes, tá? É importante a gente estar atento, sempre que eu for fazer um desenvolvimento. O que a gente vai replicar aqui para vocês hoje é uma base de microfibra da Princesa, e aí é um ponto de partida, mas quando você for fazer o seu produto, você vai pegar a sua microfibra e vai encontrar a sua regulagem lá no seu desenvolvimento de produto, na sua máquina de pré-molde. E também, quando você for fazer o seu produto com recorte, você vai criar o seu recorte para o seu modelo.
Mas é importante saber que esses produtos, a gente tem eles aqui, vocês vão ver, que é super tranquilo de trabalhar com espuma macia, não tem nenhum segredo, sabe? Eu digo muito, às vezes tem algum cliente que me chama, principalmente nesse produto, que é um produto nosso que é campeão de venda esse plus size, de não estou conseguindo fazer assim, gente, pelo amor de Deus, não me diga isso não, essa é a cor mais fácil que tem. Até eu que não sou o craque da modelagem, outro dia em Belo Horizonte, em 20 minutos eu peguei um bojo desse, botei na mesa, espalmei lá com a menina, fizemos, recortando na mão, fizemos, tá aqui ó, a peça está pronta. Eu acho que demorou 30 minutos. Ela, nossa Felipe, como é que a gente estava apanhando isso daqui? Eu disse, porque às vezes falta insistir, não tem segredo. E isso vocês vão ver aqui, por isso que a gente ficou muito grato, né, das equipes cederem as máquinas para a gente, porque a gente conseguir mostrar, não vai ter o que questionar depois, né? Contra fatos, não existem argumentos. Agora a gente vai começar a demonstração prática, né? A gente tem um vídeo aqui montando a peça com pré-molde. Aqui a gente vai gravar a peça com recorte. E a gente tem um passo a passo inicial que é interessante mostrar, que tem a parte da modelagem, ela graduando, é interessante a gente iniciar aí Quando eu pedi lá no começo para vocês abrir assim, o coraçãozinho de vocês, entender, deixa eu explicar aqui para vocês. Hoje lá na Delfa, eu tenho um setor de pilotagem, um ateliê, a gente tenta replicar uma mini fábrica. Eu tenho máquina de pré-molde, eu tenho algumas máquinas de costura, eu não tenho tudo muitas vezes como vocês têm, mas a gente consegue fazer o da gente. Esse layout que nós criamos é o layout que nós, em ateliê, conseguimos fazer o nosso produto. É claro que eu não tenho dúvida que vocês vão ver isso daqui e vão fazer muito melhor lá no chão de fábrica de vocês. Eu não tenho dúvida disso daí. Então, tentem olhar com o olhar daquilo que tem para aproveitar. Felipe, o tempo disso daqui, lembrando que essa microfibra é uma microfibra diferente, talvez a que vocês usem. Se não for, eu uso essa também, essa regulagem aí vai dar para mim. Mas testa. Tudo tem que ser testado. Né? Porque dependendo do ambiente onde a máquina de pré-molde está, né? Dependendo do tempo que está sendo usado, vai dar uma reação diferente. E aí a gente vai passando aqui rapidinho, antes de fazer com a Melry, que é a peça completa, como foi que a gente fez esse layout e as operações. Aqui a gente tem o nosso Gold Plus Size campeão de vendas, é a modelagem que a gente vai disponibilizar, ele com recorte e com pré-molde, tá? São as duas modelagens que a gente vai disponibilizar. Em cima dessa base, gente, dá para criar um mundo. Se eu pegar essa base aqui, que tem recorte, e trocar esse pedaço aqui por uma renda com matame para cima, vai ficar outro modelo. Né? Se eu pegar, trocar esse lado aqui, que tem uma microfibra, botar uma renda, vai ficar outro modelo. Se eu quiser pegar essa base, mudar esse recorte aqui para o meio, vai ficar outro modelo. Então é uma base que dá para você brincar com milhões de ideias em cima dela. Essa peça aqui é com estojo. Aqui a gente apresentou uma base, né? Tem essa pegada de cropped. Ele já é diferente porque ele fica só a base aqui rebatida. Mas aqui, a partir daquela modelagem, a gente consegue chegar aqui em várias outras coisas. E aí vai aquilo que a gente falou bem lá no começo, na hora das funcionalidades. Se eu quiser um sutiã básico, né? Eu posso fazer um recorte aqui com pré-molde e não fazer essa base. Como eu queria uma peça mais estruturada e fazer um cropped e dar mais funcionalidade para ele, eu vim aqui e aumentei o cós da minha peça. Fiz uma pala com ela, revesti, coloquei uma base rígida embaixo dela para poder ter uma melhor vestibilidade. Mas se eu quero só um sutiã básico pro dia a dia, eu poderia ter tirado essa parte aqui e ter feito ele menor. Mas é a questão de você fazer a variação dos seus modelos em cima dessas bases de modelagem que a gente vai estar disponibilizando. Aqui a gente começa com essa modelagem do bojo, tá? Em forma original com leve acomodação sem espalmar sobre a mesa. Não precisa passar o vídeo não, que dá pra... Não. E aí, gente, existem milhões de formas de eu tirar a mulagem desse bojo. Muitas pessoas arrancam o tecidinho de cima do bojo, outros, já vi gente, outros recortam o bojo para tirar essa modelagem. Para pré-molde, a gente indica tirar essa modelagem sem estar espalmando muito ele, porque quando eu tirar a modelagem, essa microfibra ela vai expandir.
E para eu chegar naquela medida ideal que a Raquel falou, que ela cobre com naturalidade sem sobrar um monte de pano, eu tenho que saber fazer essa operação aqui direitinho, porque senão a pessoa espalma o bojo todinho, ele vai ficar maior do que o bojo, a modelagem quando eu for tirar. Então, eu tenho que só encaixar ele como se eu recolhesse a profundidade dele. Pega um bojo aqui. Ó, como se eu recolhesse, segura aqui, não, como se eu recolhesse um pouquinho aqui essa profundidade dele, para eu conseguir espalmar ele aqui numa mesa, ó. Para depois, quando eu der pré-molde nele, ele vai expandir e vai chegar exatamente no tamanho do bojo, tá? Alguém faz diferente disso e não é errado, tá, gente? Tem maneiras de fazer que vai dar o mesmo resultado. E detalhe, né? Quem trabalha com Audace, depois de uma base dessa salva, o céu é o limite, né? Não preciso mais estar fazendo esse processo. É porque eu estou começando de forma bem ateliê mesmo aqui. Acrescentar a margem, e aí a gente usa a nossa 0,7. Mas se vai expandir, sempre tem que acrescentar a margem. Construir a lateral com molde esquadrado, aquilo que a gente falou, né? Sempre esquadrando para não fazer aquelas laterais descendo para as costas. Pode participar. Como é? Não fica envergonhado não, porque aqui todo mundo é de casa. Bora. Bota. E não fica sobrando muito. Então vamos diminuir essa sobra, rapaz. Trabalha com molde, não recorte. Aqui é a construção da base lateral com molde esquadrado para que mantenha alinhada ao vestir. E aqui a gente já explicou. Aqui é a digitalização, ela tirou a base lateral e o bojo ela vai digitalizar para passar para o Audaces. Esse processo vocês sabem. Gente, aqui a pré-moldagem de tecido. Como é importante. Aqui a gente está usando uma poliamida 91/9. O tecido, a gramatura dele é 170 gramas, o artigo é o coê da Princesa e aqui é o rendimento dele. Aqui a gente tem uma máquina velhinha, mas o importante é olhar para a qualidade da operação. Aqui eles têm a regulagem, tá? A temperatura 178 graus e o tempo de 15 segundos, na quente e na gelada 3 segundos. Ali a balinha gelada do lado. Aqui está o tempo, o bastidorzinho que segurou a microfibra. Vocês olham ó, que fica realmente com forma. Pré-molde, ele tem que dar essa forma, tem que dar essa profundidade. Ó. Olha, ele coloca em cima do bojo, o tecido recai sobre o bojo corre. Passar elástico do tecido pré-moldado. Aqui eu vou passar rapidinho porque a gente vai fazer ao vivo aqui. Fixar tecido no bojo com decote, a gente faz na uma agulha nossa, não tem refiladeira porque a gente não faz todo esse mexe, a gente não produz o produto, mas a gente sempre está tentando trabalhar da forma mais correta. Aqui ela já uniu o centro do bojo, né? Acomoda o tecido manualmente sobre o bojo. No caso, esse bojo, como ele é partido, a mesma coisa a gente faz com a microfibra. Pode não fazer também, pode fazer inteiro pré-moldando ela virada pelo avesso, para a bala não queimar o sentido, tirando o brilho. É dessa forma aí também? Qual? 207, O 207.803, amigo. Ressuscitem na memória porque... Deve ser variação de escuro, Isso, é dessa mesma forma, exatamente. É o que eu estava falando para vocês no começo. Nós temos, eu estava até, como é teu nome? Estava conversando contigo no começo, dizendo para ele que depois da pandemia, deu um branco na minha cabeça. A gente tem os bojos, o que tem no catálogo é a matriz, a referência matriz. Aquele mesmo bojo, ele pode ter 5, 8 referências.
Se for possível moldar ele em outra espuma, ele já muda de referência. Essa referência que tu está dando é uma versão desse produto, desse mesmo que está sendo mostrado aqui. Essa referência é na versão kit que a gente está apresentando. Fixação da lateral. Algumas fábricas às vezes fazem essa fixação passando direto na taquara. Aí vai muito de fixar a taquara na lateral, que aí já faz outra operação. Passar viés na lateral da cava. Introduzir a barbatana na lateral. Gente, é uma coisa super importante. Muitas vezes o pessoal fala dessa questão da barbatana de machucar e quando a gente vai olhar, ou é acrescentado uma lateral no lugar errado, ou a barbatana colocada muito no lugar onde tem um movimento muito grande embaixo do braço. Isso vai acabar realmente machucando. O ideal é sempre colocar por baixo, né? E deixar o acabamento do viés cobrindo a taquara por cima. E aí você sempre por baixo. Em geral, quando o consumidor reclama que a barbatana está machucando, é porque a operação que precede a 2 agulhas, ela tem que ser uma operação robusta, ou seja, ou é a reta ou a overlock com cadeia com as linhas travadas. Em geral, as pessoas querem resolver tudo na overlock. A overlock é uma costura elástica, ela não foi feita para preceder a barbatana. Então, gente, costura na máquina errada, um ponto errado. Aí vai esticar, porque quando as 2 agulhas passaram, ela vai sair esticando. E ainda tem outra coisa. As pessoas querem colocar barbatana com taquara. E barbatana não é para taquara, não é para nude nem sude. Porque esses são aviamentos com elastano para fazer o contorno do arco na base. O cadastro ideal para barbatana, ele tem que ser 12 milímetros. Assim como a máquina de 2 agulhas tem que estar adaptada para barbatana. Então a gente trabalha, né, ela tem que ser o kit, agulha, calcador, bitola, dente, chapa, é outro. Então isso vai fazer o quê? Vai sobrecarregar a operação e estica demais. Se ela estica demais, ela foge do tamanho que é a base anatômica. Se foge do tamanho que é a base anatômica, vai machucar. E outra coisa, você pega um bojo meia taça e quer fazer uma lateral nele para colocar uma barbatana, tem que ter cuidado na distância que dá, porque às vezes a pessoa dá uma distância que insere bem aqui na dobrinha, aí vai machucar. Então tem que dar uma distância onde ela vai ficar embaixo do braço, onde o movimento não vá fazer esse machucado. É essencial. Por isso que o corpo de prova é tão importante, que é para você fazer ali a filtragem de tudo que não pode ir de errado para frente. A alça, né, gente? Não preciso ensinar para vocês a cortar a alça, pelo amor de Deus. Fixar nas costas do DA. Tá. Não vou agradecer agora, porque a gente vai fazer agora o passo a passo. Pode acompanhar, Cláudia? Quando a gente terminar aqui, a gente coloca. Vai disponibilizar o QR Code. Tá? Pode começar, Melry. Vamos lá. Pode ir acompanhando. Pronto. Tá. Tu vai conseguir passar para cá para o pessoal visualizar? Gente, tem alguma pergunta? Pode interromper. Ele vai tentar. Eu digo tentar porque a gente não ensaiou isso daqui, tá? É ao vivo e a cores mesmo. Ele vai ficar à vontade. Ele vai tentar filmar ali para passar aqui no telão a operacional que ela vai fazer. E aí, para adiantar, a gente já tem algumas peças com a operação feita. Ela vai iniciar os processos na máquina zigue-zague. Ela vai unir o bojo.
Cadê o pessoal desse material, Cláudia, para ajudar o rapaz? Cadê, Lara, o pessoal do... Aí eu já vejo depois. Para vocês acompanharem o operacional. Será que eu sou eu? Não. Mary? É. Pode ir? E aí é importante a regulagem desse zíper, porque ele vai achar um centro de depósito. Esse centro de depósito é muito importante que esse ponto ele esteja na largura certa, porque ele vai dar essa checação, vai ajudar a construir melhor também. Essa é a tecnologia PIT. Ela é uma espuma bem macia. Justamente a espuma mais macia que tem, para a gente mostrar para vocês o processo da espuma macia, da nossa tecnologia, na nova geração de produção. Agora, ela vai passar o fitilho. A gente passa esse fitilho por cima da costura zigue-zague para acabamento, certo? Mas fica a critério. Alguns clientes só trabalham com a união da zigue sem um acabamento de fitilho. É bem opcional. É um acabamento que a gente faz na máquina reta, certo? Nada impede de quem achar a operação, eu estou na minha duas agulhas, eu não quero mais fino, eu não quero usar esse futivo, quero usar o acabamento, aí vai a criação de cada um, tá? Não é uma regra usar esse futivo. Precisa ter muita atenção também no centro do decote para não correr o risco. Eu tive informações secretas que já pegaram a capa lateral hoje comigo como se fosse o centro do decote. Não pode deixar isso acontecer, por favor. Gente, acontece tanta coisa com esses bojos. Mas eu entendo, gente, realmente assim, até você se adaptar para o centro do decote, ele é mais estreito, porque a lateral lateral, às vezes chega a confundir com aquele segundo se não for muito bem orientado para acontecer. Agora ela está na overlock, né, com o acabamento ponto luva, que é esse acabamento de fechamento. Ela vai unir o recorte da cobertura do bojo. E aí, nesse caso, ela está fazendo a versão do bojo coberto com recortes, não é do bojo com pré-molde. Com o pré-molde, a gente tem algumas peças que a gente já trouxe, elas acabadas. Vem aqui, amigo. Aqui. Aí a gente já trouxe umas peças feitas, porque senão a gente ia levar e entrar pela noite fazendo peças, né? Então, a gente já trouxe um pré-molde feito, mas ela consegue terminar de cobrir para vocês verem como um pré-molde bem feito, a peça. E se vocês olharem, então segura um pouquinho, só o microfone para mim. Se vocês olharem aqui, aquilo que a gente estava falando, ó, a microfibra, ela cai feito uma luva aqui, ó, não tem sobra. Ela vai botar o elástico aqui, ó, para fazer o acabamento e a peça não tem um monte de sobra. Porque o pré-molde fez ele encaixar com perfeição aqui, ó. É só um ajustezinho. Quer pegar no bojo? Com certeza, não. Agora, depois da união... Depois eu vou passar para vocês, eu vou pegar de volta para vocês não tirarem a atenção.
digo para vocês fechar o olho, passar aqui no braço, ó, para vocês sentirem a sensação que essa tecnologia existe. Saindo da overlock com o acabamento em ponto luva, ela vai unir o recorte frontal, né, com a máquina reta. É bem importante fazer a divisão, né, com a margem de costura, para a gente ter esse acabamento bem localizado, exatamente na união do bojo. Tudo essa. Gente, aí se for surgindo dúvida, vocês vão perguntando, olhando ali pro telão, que o operacional está lá e ele vai acompanhando aqui cada operação. Agora, antes de cobrir o bojo, ela vai passar logo o elástico na base. Para quando ela cobrir, ela costurar no decote, ele já vira, ela já vai fazer o encapamento do bojo com o elástico aplicado. O elástico, gente, além de facilitar a operação depois, ele serve como limitador também. Você já sabe que ele é só encaixar ele e virar, porque esse acabamento dele aqui vai ficar para fora, dando um detalhezinho na peça. E aí a gente já sabe que tem máquinas que tem aparelhagem para colocar no meio do elástico, já serve no certo, tudo certíssimo, né? Pronto, ó, ela já está ali na máquina, ela vai passar a lateral, já com o elástico. A gente está fazendo com a base dupla, certo? Como é uma peça de plus size, é importante essa questão de ampla sustentação. Lembrando dos bojos plus size dela, a gente tem medidas especiais para o corpo plus size. A façam bojo do tamanho grande. Se a Carol está falando, é uma informação importantíssima. Toda linha plus size, diferente de um menino slim, ela precisa ser reforçada. Ter alça sobre 18, ter costas curtas, muitas vezes, para cuidar da sustentação e poder suportar o peso do seu plus size. Algumas marcas, eu acho que vocês também fazem, é pegar um tamanho 52 e atrelar um plus size. Mas se você fizer a comparação de um bojo que é slim, tem uma graduação até o 52, com o tamanho 46 de um plus size, você vai perceber a diferenciação de amplitude do modelo, de profundidade, de localização, cava. Então toda a estrutura é pensada para a mulher plus size. Agora ela voltou para a máquina reta, certo? Ela vai fazer o encapamento. Depois de ter unido os moldes, ter passado o elástico, ela vai fixar no decote a cobertura do bojo. Eu estava falando para vocês sobre o Mercedes, um bojo, com esse modelo mais slim, com esse manuseio que ela está fazendo, ele ficaria todo quebrado. Essa espuma macia, você pode fazer uma manuseio nela, ela vai acabar todo no lugar e vai ficar aqui. Ali ela está fazendo bem rente a cobertura, mas quando tem uma sobra a mais, a gente refila, ou utilizando a reta industrial, tem a refiladeira.
Pego já feito. Ó, no caso aí ela precisa... Já só vai fazendo. Aí tu pode continuar a operação que está pronta, só rebatendo isso. Olha, aí ali ela voltou o tecido para encapar e ela deu um fixado ali naquela costura frontal para facilitar o encapamento, né? Agora ela vai rebater o elástico da base do sutiã, do contorno do cós. Alguém aqui já faz esse modelo, já trabalha com ele? Trabalha? Em outra espuma, né? Ou na extra Na extra premium, provavelmente. Eliana, aí disse usa esse bojo na extra crema, mas e... Vocês usam na extra crema? Esse bojo, ele é um bojo que a gente fez exclusivamente e a gente teve que desenvolver ele dos tamanhos até o 42, porque ele foi um sucesso enorme. Inclusive, eu fiquei imaginando lá, o curso vai começar no 46, mas tem o 42, a gente sabe que as mulheres menores, que têm um fluxo mais cheinho, mais gordinhas, não tinham bojo que esse bem como esse produto veste. Então a gente desceu a escala dele. Vou botar o modelo mais ali perto, que é o sutiã que está usando, né? Pode ser. Você fica um pouco mais visual. Pronto, ela já vai rebatendo a base que ela tinha pregado lá, junto com a aplicação do bojo pré-moldado, não, recortado, né? A cobertura. Ela já vai rebatendo para aproveitar a operação. Agora a gente volta aqui para a máquina reta. Ela vai alinhavar as cavas e vai fixar a lateral também. A outra é assim. Ainda bem que tem uma forró, né? Para dançar bem bom. Segura só um pouquinho, Mero, para fazer o outro lado. Segura só um pouquinho aí para iniciar o outro lado, para ele passar aqui no vídeo. Vamos pegar esse cabo aqui para... Tá usando. Deixa eu dar uma apertada aqui.
Tá, é porque tá enrolada, né? Tá aqui na descrição. Tá. Puxa, pode puxar. Espera aí, porque ela tá enrolando. Pronto. Vai continuando, e aí o pessoal entende. Tá mostrando a operação. Pega uma peça pronta, Mary, passa para a próxima. Ela já tem essa operação. É porque ela tem que colocar a linha na bobina. Ela tem que unir a lateral. Ela não tem essa operação pronta. Já tem a operação para passar nas 2 agulhas. E a gente já vem pra cá, Melry. Depois que ela saiu do rebatimento da base, ela veio para a reta para fazer o alinhavo nas cavas, né? Na cava e na lateral. Após esse processo, como ela já está com toda a estrutura do sutiã montada, ela vai para 2 agulhas. Tá só trocando o aparelho para passar o viés. Né? Vai aplicar a lateral e passar o viés. Essa aqui eu acho que dá. Mas pode ir continuando. Porque a gente pode unir a lateral. Da outra vez a gente só ligou e desligou e deu certo lá. Naquela hora, lembra? A gente reiniciou o projetor. Foi até com a antena na mesma câmera. Aqui numa máquina industrial, esse excesso de tecido vai sendo refilado. E é uma sobra bem pouca, né? Independente de ser pré-moldado, o molde ele já é bem rente com o bojo, na profundidade, nas medidas do bojo, para a modelagem ela ser o máximo de aproveitamento de tecido possível, né? Porque a gente tem que ganhar no encaixe, no aproveitamento, quem trabalha aí com audaces. Ela está refilando manual. Agora ela vai aplicar a lateral. Ela vai aplicar a costa do sutiã na lateral do bojo. Eu consigo visualizar direitinho, pessoal.
Aplicando a segunda lateral. A linha saiu, a rotina da retista. Pode passar nessas peças que o pessoal olha? Pode. Gente, eu vou passar na peças, para a gente para vocês darem uma olhada. Ela tem um tamanho diferente do que ela está fazendo, mas para vocês lá também, chegar ao outro, vai olhando e passando. Esse bojo, gente, ele é um dos nossos campeões de vendas. A gente lançou ele inicialmente na grade plus size, do 46 ao 52. E aí, o sucesso que aconteceu no mercado com esse bojo foi surreal, né? Até cases de sucesso aconteceu. E aí, a gente desenvolveu do 40 ao 54. Então, a gente tem uma grade ampla desse modelo, né? Lembrando que esse bojo que vocês têm na mão é a tecnologia Fit, esse toque. Eu falei para vocês passar a semana de prazo para sentir o toque dele. O com recorte é a versão só extra premium. Agora a gente vai para o processo na 2 agulhas, que ela vai aplicar a taquara. Algumas fábricas fazem esse processo depois de passar o viés, mas é interessante que o acabamento do viés ele fique cobrindo a taquara, certo? E aí você reduz ainda uma operação, né? Porque não precisa fazer o travete em cima e embaixo. Como a taquara é um aviamento 100% poliéster, né, aplicando a um tecido com elastano, se você aplica com a máquina bem tensionada, ela vai esticar a microfibra até onde ela conseguir. Normalmente fica aquela ponta, né, fica pontudo, fica robusto e incomoda na movimentação do braço. Agora ela vai para a galoneira, aplicar o viés da costa até a cava do bojo. Pequenos ajustes. Foi. E mais uma vez relembrando, né, esse bojo, ele foi desenvolvido para não precisar de arco metálico para a sua estruturação. Ou seja, a gente desenvolveu um bojo para plus, para um seio pesado, né, que exige maior amplitude, que não necessite da inserção de arco para se manter ali estruturado no sutiã. Como a gente consegue ver Desculpa, qual é teu nome? Lúria, é a Lúria, ela mora em Tianguá, viu, gente? Já fica aí o contato para fotos. Quando a Kelly fala do contorno do pós desse bojo, eu acho importante a gente dar essa entender. Se vocês olharem, quando a gente fala do uso de arco, o arco ele serve para garantir essa funcionalidade do roteamento e de toda a estrutura do bojo que eu quero de perfil. Esse bojo que vai garantir essa sustentação dele é a harmonização que a gente fez desse contorno do pós, a largura que ele tem, esse centro do decoro. Se vocês olharem, mesmo eu fazendo uma base aqui,
você já vê a incidência dele aqui no contorno do cóccix, porque ele realmente vai travar aqui, para não dar aquela insegurança da mulher. Porque muitas vezes eu vejo, quando a mulher estava com o sutiã no tamanho errado, o ar vem parar bem aqui, ó, fica sobrando bem aqui. Então a cobertura desse produto, ela é perfeita, porque ela pega todo esse contorno do cóccix, ela trava aqui embaixo, garantindo que a mulher não vai ficar com aquela sensação de insegurança. Ele vai sustentar fazendo as vezes de um ar. Ela já está passando viés, né, na costa, seguindo para lateral e cava do bojo. É uma operação simples, né, mas é muito importante essa impulsionada que ela dá sobre o calcador para ele acompanhar e para ele preencher toda a área do bojo, né, para o viés fazer aquela entrada em todo o contorno, porque senão fica aquele famoso berudo, né, o viés soltando do acabamento da peça. Essa sobra aí do viés, ela já utiliza para virar e fixar na argola, para regulagem da alça. Gente, o intuito desse projeto é mostrar a facilidade de trabalhar com bojos macios, né? Acho que o mais complicado que a gente fez para vocês olhar as peças que vão ficar rodando nacionais, peça acabada aqui, é ver a facilidade do bojo com essa leveza que a gente chama de leveza. Porque eu trabalho ali na operação para colocar o CDA, não tem necessidade de notchar. Eu quero muito, quero ver se puder, porque aí ela vai para a travessada, voltar para o computador, cadê? Me ajuda a botar a imagem no computador de volta? Agora. É porque ali o que ela vai fazer, essa operação aí, o pessoal não está interessado, mas a cobertura do bojo a gente tem pressa acabada, porque ela vai colocar o DA, colocar a base. Gente, Vamos tirar da luta. eu quero Pode. perguntar, alguém ficou com alguma dúvida? Vocês, é claro para vocês a face do QR Code que tem as modelagens, tá? Sempre a gente está, sempre que eu posso, eu vou postar coisa de tendência, tanto no Instagram, falo alguma coisa de boa. Se alguém tiver alguma dúvida, às vezes você não responder que eu estou viajando, assim que eu vejo, eu respondo. Eu tenho o menor problema. Ele posso perguntar, deve perguntar, eu faço questão de ajudar. A gente tem os consultores que estão vindo sempre aqui. O Lara está toda semana, o Jotei, o Elianai também. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem nos procurar. E a Kevin vai deixar aqui agora para vocês disponível. Eu gostaria só que vocês ficassem para a gente fazer uma foto. Helena, tem alguma coisa a acrescentar? Deixa eu ver. Não está mostrando a imagem. Tá na tela, mas não está mostrando. O negócio é também que não sei se é Windows P. Windows P é para duplicar, no caso. Se não é que não sei qual é o atalho. Deixa eu arrastar ela para cá. É como se ela tivesse na costela. Olha, apareceu. Já apareceu. Deixa eu abrir aqui, que aí dá certo. E a gente também tem esse pessoal que está Vai dar certo, amiga, agora. Desconectado, né? Era porque não estava aparecendo, aí eu fui mexer em outra parte do computador. para vocês olharem, e as modelagens, tá? Porque tem um pré-molde só acessar esse QR Code. Aí, gente, como é um link de WeTransfer, ele tem o período ali para expirar, certo? São 7 dias. Dentro desse link, a gente tem um vídeo
que a gente construiu junto, a gente tem a modelagem, a gente tem o vídeo de montagem do bojo mono, certo? Que é aquele bojo que dispensa a cobertura, e a gente tem a modelagem do mono, que no caso é a base e o restante da estrutura, né? E lembrando, a nossa interação, ela não se encerra aqui, certo? Assim como a gente vai nas fábricas, a gente sempre deixa aberto, seja para uma chamada de vídeo, uma visita. A gente está aqui de portas abertas na Delfa, né? Os meninos também com a representação. Não se encerra aqui, a gente continua nesse apoio para a gente inserir cada vez mais os bojos macios na marca de vocês, tá bom? Muito obrigado, uma ótima semana para vocês. Alguns eu vou reencontrar amanhã, né? E a gente vai continuar essa conversa. E qualquer dúvida, o que vocês precisarem, a Delfa está de portas abertas, não só para a gente vir, mas para vocês visitá-los. Podem solicitar o consultor, a gente tem uma alegria enorme de poder receber nossos parceiros lá na fábrica, para vocês conhecerem os processos. Esses dias a excelência veio lá com a gente, ficaram encantados. Quem vê bojo não imagina do universo, do processo do investimento que a Delfa faz para chegar aqui até vocês. A gente está muito feliz com a presença de vocês, desejo muito sucesso, uma ótima semana para todos, muito obrigado pela presença. Muito obrigada, gente. Só lembrando, se a gente tiver alguma dúvida, quiser dar uma olhada no top das espumas, quiser ver os bojos, a gente tem aqui na mesa e a gente está aqui à disposição para vocês.